Embora nem todos na igreja exerçam os mesmos ministérios, todos na igreja são chamados a dar testemunho de Cristo Jesus. Eu sou Renan Vitor e seja bem-vindo ao Pensar Teológico! Bem-vindo ao Pensar Teológico, seu canal de teologia e cultura. Se você tem acompanhado assim as nossas séries assim acerca de evangelismo, você vai analisar que nós temos trabalhado muito a questão de evangelizar enquanto entrar na cultura e a observá-la. Não é verdade? Até porque assim, já se foi o tempo em que era simplesmente fácil, era algo assim, simplesmente de pegar um folheto e sair distribuindo para as pessoas e dizer simplesmente Jesus te ama. Antigamente, principalmente numa época em que o Brasil ele era de predominância católica, as pessoas estavam, e o país era realmente considerado um país cristão e não um país pós-cristão, né, como hoje em dia é considerado. Principalmente, quem mais gosta, quem mais evangeliza, quem mais tem um impulso evangelístico, geralmente é sempre as igrejas mais de viés pentecostal e neopentecostal. Eles sempre estão muito mais inflamados, fervorosos, empolgados e tudo mais, então querem falar de Jesus para todo mundo, né? Não que as demais vertentes não façam, porque isso seria injusto dizer, porque, sim, eu conheço o movimento histórico, já fui membro da igreja batista tradicional, eu conheço e sei como é, e sei que eles também fazem um trabalho excepcional, que muitas das vezes deixa o povo pentecostal no chinelo. Mas a grande realidade é que assim, principalmente quando o Brasil era realmente de maioria católica, o povo, e era considerado um país cristão, o que eu quero dizer é que havia uma abertura muito mais, uma facilidade, um coração muito mais aberto e voltado para as questões de Deus, da espiritualidade, do cristianismo, principalmente do que hoje, principalmente na era da informação, onde as pessoas estão cada vez mais críticas, cada vez mais questionadoras, às vezes não entendem muito a questão do assunto, mas querem questionar por questionar simplesmente por um senso de liberdade, de não serem oprimidas e nem presas por ninguém e nem tampouco presas em sistema. É muito comum a questão, o slogan, o jargão popular do saia da Matrix, não é verdade? E sistema religioso, farisaico, tudo mais, essas questões que acaba atrapalhando e sendo ruim para um meio evangelístico quando você não tem, é claro, conhecimento e nem tampouco assim se preocupa em aprender um pouquinho da palavra de Deus e só tem simplesmente um Jesus te ama e um folhetinho para entregar. Nessas circunstâncias, de fato, quem segue esse tipo de padrão, faixa e tudo mais, essas coisas assim, não tem, tá realmente perdido nesse meio assim evangelístico, não tem muita penetração nos corações e na mente das pessoas que hoje em dia estão questionadoras. Mas a grande questão é que é possível sim nós aprendermos e melhorarmos a nossa questão evangelística a partir daquilo que nós temos apresentado aqui nessa série de vídeos, de exposições acerca de evangelismo, se nós tivermos a humildade e até mesmo a capacidade de adentrar na cultura, aprender com ela, desafiar a cultura à luz das escrituras e apresentarmos unicamente o evangelho de Jesus Cristo a uma geração que está questionando a religião, os sistemas, as organizações. Se há esse tipo de barreira, então apresentemos simplesmente, não simplesmente um sistema religioso ou uma placa denominacional, mas o fundador da igreja, que é Cristo Jesus, o qual disse que fundaria a sua igreja, edificaria a sua igreja e as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a mesma. Pois bem, tendo em vista isso, nós temos que entender, à luz do vídeo anterior que nós gravamos acerca de pregar na cultura, levando em consideração a cultura, evangelizar levando a questão à cultura, que o nosso desafio é entrar na cultura, sondar a cultura, o que é bom, o que é ruim, o que é bom nós podemos adaptar, o que é ruim nós temos que simplesmente descartar, lembrar que nós temos que analisar aonde nós estamos plantando uma igreja, um trabalho, um evento e ver como se organiza a cultura local. É um local onde tem predominância de pessoas mais idosas, pessoas que têm muito mais uma mentalidade muito mais voltada por um culto muito mais litúrgico, mais tradicional, ou então estou indo para uma beira de periferia, onde o movimento pentecostal geralmente, tradicionalmente, ele tem muito maior penetração, ou estou indo para um bairro mais nobre, onde as pessoas são muito mais politizadas, eu estou indo para um local onde agremia muito mais jovens e o que eles querem é queimar para Jesus.
Esse é o exercício básico que eu tenho que fazer. Eu tenho que entrar na cultura, no local onde eu vou plantar a igreja e, antes de mais nada, sondar como é a cultura local, como se organizam as pessoas, ainda que eu leve um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses apenas de estudos e avaliação de como se organiza a cultura local, dialogando com as pessoas, indo numa praça pública, vendo onde eles se reúnem, vendo como as pessoas ali se organizam, quais são os seus passatempos, quais são os seus anseios, conversando com os populares, indo até eles, procurando conhecer os seus anseios e, mais importante do que tudo isso, é claro, é o tema que eu quero abordar hoje: fazer anotações. Fazer anotações. E isso é importante justamente porque geralmente nós não temos um plano estratégico de evangelismo. Nós simplesmente achamos que é simplesmente pegar, vamos pegar folheto e entregar, porque antigamente funcionava. Ou então, quem é mais inovador, quem tem uma mente mais inovadora, ainda que está limitado e não perceba que está ainda limitado, fala, não, temos que sair das 4 paredes, fora da caixa e tudo mais, mas ele não percebe, ele está tão dentro da caixa quanto aqueles que ainda utilizam os métodos mais tradicionais e convencionais e antigos. Ele só pensa de uma categoria diferente, mas ele ainda está preso dentro da caixa. Pega uma faixa, evangelismo de impacto, pega uma cartolina, escreva, Jesus te ama, vai pro farol e coloca, se você crê em Jesus, dá uma buzinada, aí vai lá, estende lá quando o farol tá vermelho, coloca, e a pessoa, é claro, tá constrangida, não vai falar que ama o diabo, né? Dá uma buzinadinha, acabou e fala, tá vendo? Nós alcançamos uma pessoa para Jesus. Não alcançou. Não conseguiu levar o evangelho. A única coisa que você fez é aquelas postagens do Facebook. Se você crê, diga amém. Se você ignora Jesus, só olha. Isso é ridículo, isso não tem alcance nenhum, isso também não evangeliza. Claro, é um esforço, é uma boa intenção, mas já diz o ditado popular que de boa intenção o inferno tá cheio, né? Não basta ter boa intenção. É necessário realmente ter uma mentalidade estratégica, como nós já trabalhamos em outros vídeos anteriores, nos vídeos passados. E é claro, fazer anotações. Eu preciso colocar minhas ideias no papel. Eu preciso não apenas colocar minhas ideias no papel, mas analisar, estudar como chegar até o resultado. E não apenas isso, mas também, como eu falei, sondar a cultura local. Pegar um caderno, um papel e ver, aqui tem predominância, aqui é uma favela, é uma comunidade carente, não importa o nome, politicamente correto ou não que você queira dar, mas aqui tem predominância de criança, então se tem criança, dá pra gente trabalhar assim, e olha, vai deixando as ideias fluir. Nós podemos ter uma estratégia evangelística de envolver aquelas crianças em atividades recreativas para que os seus pais venham, demos assistência também, assistência social, para que possa servir de ponte pra gente levar o evangelho. Nós podemos trabalhar com um sistema recreacional. Olha, quando você vai fazendo anotações, vai percebendo quem é o público-alvo daqui, as estratégias vão fluindo e vão surgindo naturalmente. Você vai vendo que dá para você fazer uma ponte com a cultura local para que esta ponte com a cultura local sirva de plataforma para você levar o evangelho. Você pode perceber, sei lá, aqui eu quero plantar uma igreja nesse bairro e eu percebo que aqui tem uma predominância de idosos e tem uma igreja, sei lá, uma igreja católica ali embaixo, e a predominância ali, eu quero evangelizá-los, quero plantar uma igreja aqui. Então o que eu posso fazer? Aqui não vai adiantar eu colocar, se a predominância é de idosos, uma igreja worship. Eles não vão se acostumar, não vai dialogar com a faixa etária deles. Então eu posso ter uma igreja um pouco mais litúrgica, mas com o louvor animado, alegre, envolvente, mas que siga uma liturgia padrão, e então trazer a mensagem do evangelho e anunciar para eles. Eu vou pregar ali tem predominância de jovens, o que eu posso fazer? Deixa eu dar uma olhada, o que eles gostam, deixa eu me infiltrar no meio deles, ver qual a música que eles gostam. Eles gostam de rock, por que não pegar louvores que tem rock gospel, bastante rock gospel legais, interessantes, mas por que não também pegar louvores que sejam assim, mais assim, clássicos, tradicionais até, e dar uma nova roupagem. O exercício de fazer anotações da onde você está indo, aonde está se infiltrando, quais são os anseios, quais são os gostos, quais são as motivações, porque se organizam como
como pessoas ali, como comunidade ali, pode te ajudar a você saber como dirigir o seu trabalho e também como se organizar enquanto igreja. E aí você plantou uma comunidade aqui, você fala, vamos expandir, abrir uma comunidade em outro local, mas lá você vai ter que começar tudo do zero. Não adianta você pegar o planejamento que você fez aqui e falar, isso aqui é o planejamento padrão, e aí você leva pra lá e planta aqui. Ah, já fiz a lição de casa aqui, então só vou colocar aqui, já tenho tudo feito e coloco aqui. Não, tem que começar tudo do zero, porque aqui, ainda mais no Brasil, que é um país multicultural, e nós temos várias subculturas num só lugar. É possível numa só casa, numa só família, ter várias subculturas. Tem pais que são mais conservadores, tem os filhos, às vezes, um pode gostar de funk, outro vai gostar de rap, outro pode gostar de rock, e assim vai. Ou seja, nós temos que fazer anotações e perceber qual é o nosso público-alvo e começar a tirar ideias de o que fazer, como poder construir uma ponte para levar o evangelho até eles. E assim conseguimos dialogar com a cultura, com os problemas, com os anseios, com as necessidades e com aquilo que as pessoas estão visando. E para cada lugar que eu for, um planejamento estratégico, desde o zero, começando a se formar, para que então a mensagem do evangelho seja levada. Se nós tivermos esse cuidado, esse pensamento de fazer anotações, porque isso daí parte também do pensamento estratégico, da mentalidade estratégica, nós vamos conseguir ter um evangelismo muito mais equilibrado, relevante, eficaz, e a palavra do Senhor vai crescer e vai se multiplicar, e assim o nome do Senhor será glorificado. Portanto, não esquece, você agora que está vendo esse vídeo, não esquece de dar o seu joinha, deixar o seu comentário, sua sugestão, deixar, compartilhar, ativar o sininho da notificação e ajudar o canal a crescer para que outras pessoas, igrejas, movimentos, grupos de jovens, grupos de evangelismo sejam alcançados e possam aprender melhor para poder ser relevantes na obra de Deus em Cristo Jesus.